O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, e logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da proclamação do Evangelho numa voz tão bonita dessa, a gente fica até envergonhado, né? Não é verdade? Vocês me perdoem. Ó, vocês que são de São Paulo, vou dizer uma coisa. Nós temos um problema aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte. Nós temos quase que um dialeto. Cês, entendeu? Não é vocês, é cês. A gente não fala vamos almoçar, a gente vai almoçar. Então, só para entender, esclarecido a coisa, não é um erro de português. Caríssimos, caríssimas, talvez isso seja um exemplo muito interessante, porque nós sabemos exatamente o modo que deve ser falado, o modo com o qual devemos pronunciar as palavras. Entretanto, pelo costume que a gente tem, a gente começa a emendar as coisas assim, entendeu? Pelo costume que nós temos, começamos a emendar. Está quase que num processo que foi tão introjetado na nossa vivência que em um determinado momento, quando você relaxa, aí você dispara a falar desse jeito assim. Ficou claro? E isso tem tudo a ver com a primeira leitura. Absolutamente tudo a ver. Estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho a capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Essa fala de Paulo, como que numa angústia, ela traduz um pouco do dilema que nós todos carregamos, todos aqueles que comprometidos com o Evangelho, com a vida nova recebida em Cristo, têm como um limite, mas também como uma busca. Não é fato que Paulo está dizendo que o ser humano seja ruim. Não é isso que ele está dizendo. Paulo não está negando de forma nenhuma o bem maior que ele recebeu, que foi Cristo, e que pelo batismo passa a habitar nele e ele em Cristo. É fato, isso é verdade de fé. Uma vez batizado, eu pertenço a Cristo, eu sou o corpo de Cristo. E Cristo está em mim. Aonde quer que eu vá, Cristo vai. Isso não é negociável na fé cristã. Entretanto, saber disso não significa que consigamos colocar em prática a todo tempo. Esta fala de Paulo não é uma negativa do bem que ele recebe enquanto filho de Deus em Cristo.
mas é um desabafo diante daquilo que ele traduz e que talvez assim fique claro. É como quando eu sei que eu preciso falar vocês, para que vocês entendam, mas quando a gente fica mais à vontade, a gente fala você. Pegando o conteúdo da linguagem, agora extrapola isso em outras coisas que foram e são introjetadas em nós e por nós. É introjetado pelos costumes que tirar a vantagem é lícito, desde que ninguém fique sabendo. É introjetado. É introjetado a questão da violência quando nós vemos pessoas sendo violentas umas com as outras, às vezes até mesmo dentro de casa, ainda que não tenha a agressão física, mas a verbal, a psíquica. E começamos a ver isso, e isso começa a se tornar quase que uma coisa normal. E então, nessa introdução daquilo que passa no nosso processo de desenvolvimento, quando tomamos consciência que é errado ou que não é adequado, o maior desafio é saber: eu não devo agir assim, eu não posso falar assim, eu não posso me comportar assim, eu não posso olhar para as pessoas dessa maneira. Entretanto, de vez em quando, sabe aquele bichinho que fica dentro da gente e de vez em quando vira e fala assim, mostra a sua cara e morde a gente? É o bichinho que faz com que eu consiga falar assim, vocês entendem tudo que eu estou querendo dizer? Traduzindo e trazendo isso, é para entendermos exatamente. Eu sei o bem que eu tenho que fazer. Eu sei a vida que eu tenho que levar. Eu tenho claro o horizonte do que significa seguir a Jesus Cristo. Mas os meus membros, como que às vezes tendo vida própria, parecem me roubar. E acabo fazendo o mal que eu não quero, em detrimento do bem que eu tanto busco. Essa fala de Paulo não significa que nós tenhamos que nos conformar, como uma tentação. Nos conformar a uma síndrome que lá em Campinas provavelmente não tem, mas aqui em Minas Gerais existe a rodo. Tem um monte de gente que tem a síndrome que eu vou falar agora, a síndrome de Gabriela. Você sabe qual é a síndrome de Gabriela, minha filha? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Mas é claro que ninguém aqui tem essa síndrome, porque ninguém nunca pensou a frase, eu sou é desse jeito. Não é verdade? Nem o padre Lucas, nem o padre Florentino. Ninguém. Aqui estamos imunes a esse bichinho. Então, meus caros, esse dizer de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 25, nada mais é do que como um desabafo de um homem que sabe o que ele pode ser e todos os dias se encontra com o limite de ter conseguido se aproximar daquilo que ele pode ser e não se conformou. Eu sei o que eu posso ser, ainda não consegui, mas eu sei. Ao ponto que ele chega a falar assim, até parece, o mal habita em mim e o bem, a graça não. É como que um momento de raiva, sabe? Quando você vira e fala assim, parece que não adianta nada.
Mas ninguém também nunca pensou isso. É, portanto, necessário que também aprendamos com Paulo, mais do que tentarmos justificar a partir dessa expressão: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, como que um gesto, uma fala que busca justificar a nossa tentativa ou a nossa omissão no caminho de ser melhores em Cristo, como seres humanos, na vida como um todo. Porque essa frase ela pode ser exatamente pode servir para justificar, quando fora desse contexto que acabamos de falar, e eu estou simplesmente traduzindo ou trazendo aquilo que Paulo está dizendo, não é coisa da minha cabeça, não. Até porque eu tenho coisa muito mais importante para fazer do que ficar mudando texto bíblico para convencer outras pessoas. Como tem um monte de gente, que um monte de pessoas dentro da Igreja Católica e de outras igrejas procuram seguir para encontrar aquilo que justifique o meu Deus. Isso é idolatria. Ela pode justificar assim. Então, como eu não consigo fazer o bem que quero, se eu fizer o mal está tudo bem. Não. Isso é mediocridade. É necessário que nós assumamos de Paulo essa busca interior na consciência do que realmente podemos ser, enraizarmos em nós o compromisso de deixarmos-nos formar pela vontade de nosso Deus, como nós cantamos no Salmo. Senhor, no cotidiano de minha história, dá-me bom senso, retidão, sabedoria. Bom senso. Preciso traduzir? Bom senso. Meu filho, tenha bom senso no que você está fazendo. Isso cabe. Retidão. Isso tem a ver com o horizonte de integridade que você tanto fala quando exige dos outros compromisso, fidelidade, seriedade e honestidade. Se isso não condiz, se o que você está fazendo não condiz, você não é um homem reto, porque você faz curva. Retidão é saber aonde tem que se chegar e mover-se com o horizonte claro, com objetivo, sem dar voltas, e sabendo o melhor caminho para fazer isso. E sabedoria? Olhar a vida que tem seus sofrimentos, olhar a vida que tem suas alegrias, nutrir-se da palavra de Deus e procurar sempre, sempre aprender o que eu preciso fazer agora e nesse momento que condiga com aquilo que eu chamo de dignidade. Condiz com a dignidade um homem se sentir no direito de esbofetear uma mulher simplesmente porque ela terminou um relacionamento com ele? Pois bem, meus caros, é tão importante isso que nós meditamos e agora é colocado para cada um de nós, a fim de que nós entendamos algo que também está muito claro, pelo menos para mim, naquilo que Paulo afirma. Quando, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59, nós escutamos Jesus dizendo assim: quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, logo vocês dizem, vem chuva. Assim acontece. Com o passar do tempo, a gente aprende
a ver os sinais de quando está chegando chuva. Mas enquanto a gente não aprende isso, nós ignoramos nossas mães que mandam levar o guarda-chuva e voltamos para casa encharcados. Mas quando aprendemos, tomamos a consciência de que é necessário observar o tempo. Se o vento nos indica coisas, se conforme a luminosidade do dia, podemos pensar que vai chover ou não, e aqui nesse lugar nós vemos isso com tanta clareza. E vocês que chegaram, vocês vão ver amanhã, provavelmente vocês vão se levantar, e eu espero em Deus que assim seja. Vocês vão se levantar, isso aqui estará coberto de nuvens. Lá pelas 9, 10 horas, as nuvens começam a se dissipar. E, se tudo der certo, vocês vão ver ao redor aqui como que um colchão de nuvens. Quem olha lá de baixo parece que está tudo nublado. E aqui está um sol de rachar. Não só a mamona, mas também a cana. E aquele ventinho assim, ó. Bem-vindos. Hoje, provavelmente, nós teremos um espetáculo com o pôr do sol em tons laranja. Provavelmente. Mas isso, a partir da observação, a gente começa a aprender, observando o que está ao nosso redor. A natureza aprendemos tanto. Por que nós não aprendemos a lidar exatamente com aquilo que os nossos membros procuram fazer e nos roubar? Querem um exemplo simples? Quando você chega àquela cunhada que você ama, ou aquele cunhado que você ama do fundo do coração, sabe? Aquela. A paixão do seu irmão ou da sua irmã, que você desejaria que estivesse sentado à mesa todos os dias. E ali, quando ela chega e ela te fala, bom dia. E você tem a vontade de falar assim, estava ótimo até agora. Mas aí você segura e fala assim, bom dia. Para mim isso está claro em Paulo. Eu sei sim que o meu corpo acostumado e que assumiu pela sua história durante tantos anos determinadas práticas e costumes que não condizem com a dignidade que eu recebi de Cristo, que ele tende a querer roubar-me. Entretanto, é necessário que nós olhemos para essas tentativas de roubo. O nosso bom dia pode ser o cheio de sarcasmo, pode ser um sério, ou pode ser um bom dia. Mas uma vez que você sabe que as suas paixões tendem a te roubar, você pode evitar que elas te roubem. Tomar o cuidado. Prestar atenção em si, na relação com outros. E aí, com determinadas falas que as pessoas vêm, hoje, por exemplo, sexta-feira, vêm falar da confissão, e na confissão vêm falar, tem isso e isso que eu faço, não sei o que tem, parará. Aí eu me lembro, se os padres me perdoem, inclusive os que nos acompanham, aí eu fico escutando assim, aí de repente, eu sou ótimo para dar penitência. Adoro dar uma boa penitência. Quem confessa comigo nunca sai para poder rezar um terço. Até porque eu acho que isso é mediocridade. Não. Eu falei mal de fulano tanto, eu falei, então vá ficar 30 dias falando as mesmas coisas, olhando no seu olho o que você disse de fulano. Para você. Isso é o mínimo. Levando em consideração que a pessoa que não cumpre a penitência, ela não pode confessar de novo, então está tudo ótimo. Porque a conversão significa
olhar o que me rouba. Onde é que eu me perco? Aonde que o mal com o qual eu me acostumei tenta criar forças para me escravizar de novo? Somos muito bons para olharmos o que os outros devem ser, o que vai acontecer na natureza, prevermos o futuro. Inclusive, tem aqueles que perdem o tempo tentando ver o que o próximo vidente vai falar de desastre. Temos de tudo, mas nós nos esquecemos de um dos pontos mais importantes da fé cristã. Deus nos libertou do pecado, ponto. Pelo batismo, temos a garantia da vida, ponto. Precisamos dela cuidar, ponto. Mas ninguém cuida se não observa, se não tem atenção, se não zela. E então, aqui, concluo. É o fato de olhar quais são os traços daquilo que não condiz com Jesus Cristo que eu pratico, e pararmos de olhar muito para os outros e preocuparmos-nos conosco, porque a pessoa mais próxima de ser responsabilizada pelos seus atos sou eu. Eu sou o primeiro responsável pelos meus atos. E eu é quem tenho que tomar conta, porque a liberdade significa também ter responsabilidade. E quem não quer responsabilidade nunca será livre. Paulo, ao falar essa frase, eu não consigo fazer o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero. Eu não vejo uma pessoa mais responsável e uma pessoa que não tenha observado exatamente, nem determinadas circunstâncias. Eu deixei com que aquele homem tomasse conta de mim, mas eu não o quero regendo minha vida, porque quem deve reger minha vida chama-se Jesus Cristo. E quem rege a sua? Quem rege a minha?